Oi, tudo bom com você? Nós estamos começando agora aqui mais um dos nossos cultos da PIB de Cascadura, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 31 de dezembro, o último culto semanal desse ano. Espero que você esteja bem, que esse ano tenha sido de bênçãos e de alegrias e de vitórias para você, mas também se houve tristezas, se houve perdas, se houve coisas negativas, eu tenho certeza que o nosso Deus esteve te fazendo companhia, esteve com você, segurando a sua mão em todo tempo, porque Ele não nos abandona em momento nenhum, em dia nenhum do ano Ele larga a nossa mão. Então, estamos aqui hoje para agradecer exatamente por isso, porque apesar de lutas e desafios, Ele cuidou de nós até hoje, dia 31 de dezembro. Amanhã começa tudo de novo e Ele com certeza vai estar segurando a nossa mão também. Lê comigo esse texto bíblico aqui agora. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nesse salmo de número 116, o salmista começa já dizendo que ele ama o Senhor porque ele ouviu a voz dele, ele ouviu as suas súplicas. No decorrer do salmo ele vai contando um pouquinho de tudo que ele passou e mesmo assim o Senhor o socorreu. E aí lá nos versículos 12 e 13 ele diz: que darei eu ao Senhor por todos esses benefícios? Esse é o nosso sentimento hoje. Se você pensar de 1º de janeiro até hoje, você no final do ano com certeza vai poder dizer: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me fez esse ano? Nós vamos dar a nossa gratidão e a nossa adoração nesse momento aqui, e é isso que eu quero te convidar a fazer. Temos 2 músicas que nós vamos cantar aqui, coincidentemente, o título das 2 é o mesmo, Gratidão. E eu espero que o seu coração realmente esteja dessa forma hoje, cheio de gratidão por tanta coisa que Deus tem feito nas nossas vidas, porque Ele nos acompanhou esse ano. E as 2 músicas falam realmente referentes a isso. O que eu vou dar para esse meu Deus? A minha gratidão é o que nós temos. Gratidão, adoração ao nosso Deus por tudo que nos fez. Então canta aí comigo, adora o Senhor, louva, aproveita para já agradecer a Ele por tantas bênçãos. Vai pensando durante essas músicas em tanta coisa que aconteceu na sua vida e a mão dele esteve ali contigo. Vamos louvar? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não.
Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador. Tu és. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é dia 31 de dezembro de 2025. Pela graça do Senhor, estamos chegando a mais um ano. Se você está me vendo, significa que você viveu esse ano. Eu espero que quando esse vídeo tiver sido publicado, eu esteja vivo também, celebrando, já que a gente sempre grava pelo menos um dia, 2, às vezes 3 dias antes. E passamos o Natal aqui no sítio, na roça, na Toca do Coelho, descansando, celebrando o nascimento de Jesus e ao mesmo tempo num cenário de gratidão. No dia de hoje, quando nós finalizamos mais um ciclo, não existe nada novo a acrescentar. Vocês têm me ouvido durante o ano todo.
e tem sido um tempo bom para todos nós de crescimento. E quando nós olhamos para 2025, nós vamos ver o quanto Deus foi bondoso conosco, mesmo diante dos desafios que vivemos. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Quando fazendo algumas leituras sobre o passar do tempo, ou no caso do ano, descobri que 2025 foi o ano da serpente, olha só, e que agora em 2026 vai ser o ano do cavalo. Então, nesse ambiente esotérico, cabalístico, astrológico, as pessoas vão criando números de um lado e de outro, fazendo contagens, e é interessante como é que o ser humano é criativo. Então, 2025 foi o ano da serpente, o ano que as pessoas tiveram que andar mais cuidadosas, igual a serpente. Foi o ano de trocar a pele, né? Porque a cobra, ela troca aquela pele. E agora a gente vai para o ano do cavalo. Força, velocidade, coragem. Então, se você não sabia disso, aí melhorei o seu dia hoje com essa informação. Independente de qualquer leitura que as pessoas queiram fazer, o que nós sabemos, biblicamente, que é o que importa para a minha vida e para a sua, e a ciência ou alguns conhecimentos só acrescentam, é que nós estamos dentro de dois tempos. O tempo cronológico, que é esse tempo que vivemos de dias, meses, horas, anos. Estamos presos ao espaço e ao tempo, nós envelhecemos, amanhece, anoitece, todo esse movimento, e nós tomamos nossas decisões, que nós chamamos de liberdade de escolha, de responsabilidade humana ou do livre-arbítrio no ambiente cronológico. Tá bom? Nunca esqueça que não existe livre-arbítrio para a salvação. A salvação é um ato soberano de Deus. Ele salva quem Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quiser também. E nós temos o tempo que nós chamamos Kairos, que seria o tempo oportuno. O tempo que a coisa acontece. A gente entende que mesmo que coisas boas ou coisas ruins aconteçam no mesmo ano, e talvez esse ano para você tenha sido um ano que muitas coisas maravilhosas aconteceram, no entanto, possa ter sido um ano muito desafiador. E normalmente para mim envolve enfermidade, e pessoas quando falecem, e algumas famílias sofrem o luto. Então isso vai acontecer com todo mundo, a morte, que está no tempo cronológico. Mas nós nunca estamos preparados para isso. E aí é no tempo Kairos, o tempo oportuno de Deus, que nós vamos aprendendo a viver sobre isso. Então, enquanto eu falo aqui, ou se você quiser parar agora, tenta fazer um inventário do que aconteceu em 2025, ou depois desse culto. E saber que cada movimento que fazemos, precisamos fazê-lo na dependência de Deus. Não tem como. Talvez nesse ano, eu sempre uso a palavra talvez porque eu não sou Deus para afirmar categoricamente. Algumas coisas a gente até afirma, outras não podemos. Então, mas a gente entende que nesse ano você tenha feito questionamentos a Deus por causa de coisas que você talvez tenha planejado, você aguardava acontecer. Mas normalmente nós só questionamos Deus por aquelas coisas que não aconteceram como nós gostaríamos que acontecessem. A gente nunca questiona a Deus quando recebemos uma bênção. É interessante, eu espero que isso não tenha acontecido com você, é que a gente recebe, vamos imaginar que você tenha recebido uma grande bênção no início do ano, e você se alegrou, você esteve lá na igreja, na sua igreja, em Cascadura ou em qualquer outra igreja dos amigos que nos acompanham, você deu culto de ação de graças, você foi lá na frente, você ofertou, que é um costume que a gente tem, mas de repente durante o ano aconteceu outra coisa que não foi tão boa, e você esquece aquilo que aconteceu, e você vai perguntar para Deus o porquê. Você pode perguntar, eu também posso. A resposta de Deus é estabelecida pela soberania dele. Então, nessa reflexão de hoje, a última do ano, é necessário que nós entendamos que o tempo, ninguém domina. Nós podemos fazer bom uso do tempo. Como agora eu estou aqui fazendo bom uso do meu tempo. Você já ouviu o cachorro gritando, a cigarra, que no verão, né, eu gosto muito da roça, tem uma sinfonia de
de cigarras, e elas têm um tempo de vida, elas têm um tempo, elas ficam debaixo da terra, elas nascem para fazer isso. Elas nascem, pouco tempo, demora um bom tempo para elas se desenvolver, e elas foram criadas por Deus para fazer esse som, estabelecer um tempo. Isso acontece na primavera, verão, e depois elas morrem. Eu estou aqui debaixo de um flamboyant lindo, acho que vocês estão vendo um pedacinho dele aqui, que está florido, que ele estabelece o movimento do tempo. Terminou a primavera e o verão são esses períodos. O chão está cheio de folhas aqui, de flores vermelhas, que vão nos ensinando que no decorrer da nossa vida, a gente pode estar lá no alto, não é como uma flor que todo mundo passa e vê, mas depois ela cai, ela murcha e cai, fica no chão, vira adubo, e o ciclo perfeito da vida continua. Nós que somos então a coroa da criação, nós somos os observadores. Deus criou tudo isso à nossa volta para a gente observar, para a gente estudar e ir classificando. Então estamos vivendo o verão agora, início de verão. Nossa, quanto calor aí, a semana do Natal, né? Semana, também a última semana do Ano Novo. E, nossa, tem hora que até o aparelho de ar-condicionado, ele não aguenta. Eu estou aqui na sombra, na parte da manhã, mas eu já estou aqui suando um pouquinho. Isso são sinais do tempo. E nós temos outros grandes exemplos para isso. Mas eu queria ler um texto com vocês, que vocês conhecem muito bem, que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 3, um texto que eu gosto muito, que diz assim: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, ou algumas versões, coser, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quando nós olhamos para esse texto, o autor bíblico, que é Salomão, um observador do tempo, um observador da criação à volta dele, ele foi um homem muito inteligente, e ele usou todos os recursos que ele tinha de tecnologia, de observação, para escrever. Eclesiastes trabalha muito essa questão. E o tema principal de Eclesiastes é o tempo. Tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é passageiro, já dizia o pregador. Ele, ao escrever esse livro, já na terceira idade, ele já viu muita coisa, ele faz isso. E vai dizer o seguinte: a gente vê e as coisas vão mudando, nasce, morre, planta, colhe, tudo isso que a gente leu nesse pedacinho aqui. E se você não leu o livro de Eclesiastes, fica uma sugestão para você iniciar o ano agora a partir de dia 1º, ou amanhã, se Deus permitir. Começa a ler Eclesiastes. Quem sabe vai te ajudar a ter um olhar mais atento ao novo ano que vai chegar. Quando nós observamos as observações de Salomão, com muito cuidado ele escreve, e ele trabalha o tempo cronológico. Mas no final ele vai dizer sobre sabedoria, que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então no mundo cronológico, se a gente só olhar para cá, a gente vai ficar cansado, a gente vai ficar vamos ficar enfadados, a fadiga, né? E é trabalho, é agenda, é casamento, é filho, é saúde, é doença, compra, vende, vai, vem, é calor, é frio, relacionamentos bons, outros não tão bons, pessoas que nos abençoam, pessoas que nos atrapalham. Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa entender que Deus é o dono do tempo. Esse texto que nós lemos aqui então, de uma forma muito singela, ele vai falar sobre 3 coisas. A soberania de Deus é a primeira. E no texto que nós lemos, fala sobre um propósito em cada coisa.
Então nós sabemos que na soberania de Deus, Deus tem o poder absoluto sobre todas as coisas. A soberania estabelece que Ele tem o poder sobre o agora e o daqui a pouco. Que Ele é o dono do tempo, que um dia pode ser 1000 anos, ou 1000 anos podem ser um dia. Ele pode enfermar uma pessoa, permitir que ela fique doente, ou Ele mesmo adoeça essa pessoa, mas Ele pode curá-la. Deus pode matar alguém, como diz o texto, e Deus pode ressuscitar essa pessoa. Quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinando no decorrer da nossa jornada, nós vamos percebendo que se nós não entendermos o propósito de Deus no tempo, a gente vai sofrer. Por isso que hoje nós estamos aí com tantas pessoas com crise de ansiedade, com síndrome do pânico e tantas outras síndromes e problemas, porque ainda não perceberam que se a gente não souber interpretar o nosso tempo, vai ficar difícil para todos nós. Quando ele fala aqui da soberania de Deus, ele está dizendo que não existe outro ser, outra pessoa que tenha esse atributo. Tenho falado para vocês, principalmente nesse ano, que esse aparelho que nós carregamos na mão, que é o celular, tão importante. Eu estou aqui lendo o texto bíblico, estou lendo aqui um comentário, estou gravando com outro celular, que no caso aqui é o da Rosana. A gente pode falar com várias pessoas, a gente tem várias informações. No mesmo aparelho, numa mesma fonte, nós temos muita coisa que nos dão, ou que nos dá, a falsa sensação de que a gente é soberano. Nós não somos soberanos. Mas nós somos vaidosos, nós somos narcisistas, uns mais, outros menos. É herança adâmica. E Jesus veio para destruir esse ego, essa autoestima. Nunca esqueça disso. Que nós não temos autoestima, nós temos estima, valor. Nosso valor está em Jesus, não em nós mesmos, não na nossa autonomia. Então precisamos tomar cuidado nisso. A partir de entender a soberania de Deus, nós nos submetemos quando nós não entendemos o porquê que Deus permite que algumas coisas aconteçam. Então, no dia de hoje, nesse último culto, essa última reflexão de 2025, se assim Deus permitir, se você não se prostrou diante de Deus, se você não compartilhou com pessoas os seus sentimentos, faça isso com o próprio Deus. Porque diante da soberania dele, ele tem o poder com daqui a pouco. Aqui vai dizer que tem tempo de plantar. Mas qual está sendo o nosso problema? É saber esperar o tempo de colher. Nós queremos acelerar as coisas. O mundo rural, o mundo da roça, que como eu falei eu gosto, eu tenho um pezinho no mundo urbano e no mundo rural, eu sou híbrido. Aqui a gente percebe o movimento, coisas que muitas vezes nós não conseguimos perceber na cidade, por causa da selva de pedra que a gente vive, né? E aí, o que acontece? A gente quer acelerar tudo. Então, se liberta em 2026 dessa tentação de querer ser soberano. Foge disso. Então, se aconteceu algo com você esse ano que você não estava esperando acontecer, viva todo esse processo. Então, isso eu não estou te ensinando a ter uma vida passiva diante dos eventos, não. Primeiro que quando determinada coisa acontece, a gente só sabe porque aconteceu. Você não tem como prever. E a partir do momento que aconteceu algo, você precisa de sabedoria no tempo para administrar os desdobramentos e desses acontecimentos. Quais decisões tomarem? Quando nós olhamos para a criação de Deus, a gente tem que ver que temos que podar algumas árvores, algumas plantas. Normalmente a gente espera dar o fruto, depois que termina a floração ou colhe o fruto, você dá uma podada para a próxima estação. Você precisa ajustar algumas outras coisas. Aqui à minha direita eu estou com uma árvore aqui, não dá para você ver, mas você vai imaginar. Há 15 dias mais ou menos teve uma chuva muito forte, uma ventania muito grande
e ela caiu. Já era uma árvore velha e ela caiu um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Então eu tive ali ontem, eu já fiz o corte dos galhos, a gente separa, tem que cortar o tronco você reutiliza para alguma coisa. E tudo isso depois vira adubo, como eu falei, e o tempo segue. Eu espero que você tenha administrado em 2025 essas mudanças, essas coisas que aconteceram e que Deus foi soberano em todas elas. A questão, o segundo tema, envolve o próprio tempo. E eu já falei sobre ele. Sabermos contar o tempo. Moisés vai escrever um salmo, que é o Salmo 90, que é o único salmo que ele escreve. E no versículo 12, que você deve conhecer de cor, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O grande desafio para mim e para você aqui na Terra é buscar essa sabedoria. Não ficar dizendo para as pessoas que é sábio, que todo mundo sabe quem é sábio e quem não é. É através das suas decisões, através das suas escolhas. Talvez esse ano você fez boas escolhas, que renderão fruto em outro tempo. Tem coisas que a gente toma decisão e já colhe rapidamente. Talvez a decisão desse ano não foi muito boa, mas ela sempre nos ensina. A única decisão errada que eu acredito ser errada sempre é quando a pessoa opta pelo pecado. Quando a gente toma decisões relacionadas a trabalho, a relacionamentos, ou a ir para um lugar, voltar de um lugar, se vai estudar, se não vai estudar, ou qualquer outra coisa, a gente precisa entender que Deus sempre nos trará aprendizado com o tempo. E à proporção que a gente envelhece, a gente vai ficando mais capaz de ajudar alguém e de servir alguém. E o tempo vai mudando, não para. Se você percebeu aqui, enquanto eu estou gravando, a Terra está girando, não é isso? E a sombra está se mexendo. E aí tem hora que eu estou no sol, tem hora que eu estou na sombra. E assim vai ser a nossa vida. Coloque diante de Deus o seu tempo. Como é que você tem administrado as estações da sua vida? Como é que você tem administrado as oportunidades que Deus tem te dado? Esse exercício eu faço todos os dias. E no finalzinho do ano, eu sempre faço um inventário daquilo que aconteceu. Daquilo que eu no início do ano eu tentei fazer. Então, das minhas agendas, eu consegui terminar uma pós-graduação esse ano, sempre procurando estudar teologia, aperfeiçoar minha área. Consegui caminhar durante um período, emagreci uns 3 quilos, mas depois tive minha pedrinha no rim que me atrapalhou, aí eu achei os 2 quilos, pelo menos, ou 3 de novo, aí agora eu vou ter que perder esses quilos de novo. E sempre buscando do Senhor sabedoria nas decisões, para cuidar de tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Deus colocou na minha mão para cuidar. Lembre-se que nós somos mordomos e nesse caminhar precisamos entender o tempo. Preste mais atenção nos detalhes daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Tudo está no detalhe. Tudo. Às vezes nós queremos um estrondo, nós queremos muito barulho, nós queremos manifestações escatológicas e apocalípticas para que Deus nos responda. E a gente vai perceber, queridos irmãos, que não funciona dessa forma. Aleluia por isso. Que bom que ninguém manda na agenda de Deus. Que bom que o Senhor tem o controle absoluto sobre a minha vida e a sua. Continue firme adorando esse Deus. Quando nós pensamos nesse texto, nós vamos seguir aqui sobre os propósitos, que é uma palavra que tem sido muito usada nos últimos anos, né? E o texto diz, tudo tem um propósito de Deus. Ou seja, tudo tem uma missão, tudo tem um porquê. Tudo envolve algo maior. Então, o propósito de 2025 não foi só a gente comer, beber, envelhecer, dormir, acordar, ficar resfriado, ficar curado. O propósito de 2025 foi nós conhecermos mais o Senhor. E diante das coisas que aconteceram,
a gente entender que nós não somos nada, nós não somos ninguém, que nós precisamos diminuir o ritmo. Eu tenho feito isso na minha vida, no meu ministério. Eu já corri muito, eu já fiz muita coisa, eu já me dediquei, continuo me dedicando, mas tenho buscado sabedoria em Deus para dosar todo esse movimento, porque entendo que diante daquilo de maior tempo que a gente tem pela frente, às vezes nós temos que diminuir o ritmo para chegar mais longe. Então, cuidado com a pressa. Isso acontece muito quando nós somos jovens, mas às vezes a juventude nem sempre nos ensina alguns princípios, apesar de sermos chamados pela palavra do Senhor a lembrar do Senhor na juventude. Então, quando nós olhamos aqui, diante da soberania, do tempo, dos propósitos, dentro da nossa experiência, dos significados de tudo isso, nós devemos confiar no Senhor. Você está confiando no Senhor verdadeiramente ou você está confiando em políticos? Você entrou nessa religião aí da politicolatria e agora 2026 vai começar, meu Deus do céu. Tenha misericórdia da gente. Por favor, não me mande videozinho de político, bannerzinho de político. Vocês sabem disso, que eu não sou político partidário. Exerça sua dupla cidadania com integridade, orando pelas autoridades, né? Mas lembrando que Deus tem um domínio sobre todas as coisas, que o político bom, que são muito poucos, diga-se passagem, Deus está sobre a vida dele. E se ele faz alguma coisa boa, é porque Deus está atuando. Tem o político ruim, são muitos, medíocres, corruptos. Deus está ali. Deus está permitindo que eles governem. E no tempo certo, Deus vai chamar para conversar. E Deus sempre puxa a linha da pipa. Então, precisamos administrar com sabedoria o tempo. E 2026, se Deus assim nos permitir viver, conseguiremos seguir em frente. Talvez 2026 seja o ano da sua morte. Amém? Não. Tomara que não seja, né? Mas que seja a morte de determinados pensamentos, sentimentos, vícios, que você possa mudar a sua agenda, que você possa estabelecer um padrão elevado de relacionamento com o Senhor, que você se dedique mais às coisas do Senhor. E aí, quando nós seguimos diante de entender o presente, por mais que o autor de Eclesiastes, Salomão, ele não fale sobre a questão da eternidade, ele só fala da questão linear, da morte, de sepultar, a eternidade é que estabelece o tempo. Um tempo que não para. E, se eu não me engano, você vai encontrar isso no próprio livro de Eclesiastes, lá para o capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, que Deus plantou no coração do homem, do ser humano, a eternidade. Por isso que você vai em todas as culturas e encontra a fé. A base da cultura, de toda cultura, em toda a terra, é a fé, a crença, a busca pelo transcendente. Então, todas as manifestações de fé que nós encontramos na sociedade como um todo, é o ser humano na busca de Deus, que infelizmente trilha o caminho da idolatria, mas ele está achando que ele está buscando Deus, ele cria rituais. Tem gente até que cultua a criação de Deus, querendo estar mais próximo de Deus, né? No esoterismo, ou alguns níveis do espiritismo, as pessoas, por isso que vão para as florestas, elas abraçam uma árvore, elas ajoelham, né, debaixo de uma planta, porque ela quer estar mais próximo da criação, do Criador, mas ela não entendeu ainda o propósito de Deus. Então, nesse caminhar, as pessoas vão buscando aquilo que é possível buscar, mas é o desejo de conhecer Deus. Então, de que quando terminar esse tempo aqui, vai para uma outra dimensão, um outro estágio, que nós chamamos de céu, e a Bíblia também nos ensina que tem um inferno, que é onde terá a ausência do Senhor. Soberania de Deus, ciclos da vida,
chorar, rir, plantar, colher, nascer, morrer. E não adianta. Como é que você está vivendo isso? Aceitar determinadas situações de uma forma esperançosa, com confiança no Senhor. Essa busca pela eternidade e sabendo que Jesus já garantiu isso para nós. Se você é crente em Cristo Jesus, nós estamos tranquilos acerca disso. E por último, queridos, assim, é viver o presente. Num comentário que eu estou lendo aqui, ele diz assim: embora haja um tempo para tudo, somos chamados a viver cada momento de forma sábia, entendendo que o Senhor trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Você ama o Senhor, você está no propósito de Deus. Continue firme na jornada, sabendo, queridos, que o apóstolo Paulo, quando escreve 1 Coríntios 13, lá no final ele fala sobre fé, amor e esperança. E o mais importante é o amor. A fé, ela fala do passado, daquilo que nós já vivemos. O amor fala do presente, daquilo que precisamos viver. E a esperança daquilo que vamos viver para frente. Mas o mais importante é o amor, porque é o presente. Só existe passado por causa do presente. Só existe passado por causa do presente. E a esperança, o futuro por causa do presente. Nesta breve reflexão de final de ano, eu espero que você, que é minha ovelha, está lá em Cascamole, tenha aprendido um pouco mais sobre as coisas de Deus, tenha aprendido um pouco mais sobre as coisas do Senhor e dependendo da graça dele em todo o tempo. E louvado seja o nome do Senhor pelo nosso tempo na igreja. Alguns irmãos seguiram suas jornadas. Quero registrar aqui minha gratidão a Rose e ao Gesimar, que mesmo lá em Unamar estão conosco toda semana, virtualmente. Rose, obrigado pelo carinho. Gesimar também, com a capacidade tecnológica. E o pastor Alex também foi embora, casou, mudou, está em outra igreja. Deus trouxe novas famílias também para estarem conosco. Outros irmãos chegaram, teve gente que foi para outra igreja também. Mas louvado seja o nome do Senhor pela nossa igreja, por tudo que ela tem vivido nesses últimos anos. E Deus tem dado bênçãos em cima de bênçãos. E que minha oração é que você continue buscando o Senhor, que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. E no dia de hoje, 31, que você está vendo esse vídeo, agradeça ao Senhor. Simplesmente agradeça. E a gente vai terminar o culto de hoje cantando Te Agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Senhor, te agradeço. Então, queridos, feliz ano novo para vocês. Dia 1º, pega aquela folha em branco, assina embaixo e deixa Jesus escrever. E juntos a gente vai caminhando, fazendo a vontade do Senhor. Fica aqui a minha gratidão à minha liderança, que junto comigo tem abraçado os desafios, consolidado a comunhão em nossa igreja, investindo em dons espirituais, investindo em ministérios. Vencemos muitas lutas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu me aproximar mais um pouquinho aqui, a sombra está aqui, Então, que o bom pastor continue fortalecendo o seu coração. Então, louve ao Senhor agora e vamos caminhando juntos, se assim Deus permitir. Lembrando que dia 4, o nosso culto será online. Você está terminando o ano me vendo por vídeo, vai começar o ano vendo o culto dia 4. No dia 11, segundo domingo, a gente então estaremos nós, com a bênção do Senhor, no culto presencial, celebrando, não é isso, a ressurreição e buscando juntos aquilo que Deus quer para nós. Tá bom? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tudo que vais fazer.
se tu